Fala pessoal, tudo bem? Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a evolução dos implantes na coluna vertebral, né? Em particular sobre os parafusos da coluna. O que eu quero trazer hoje aqui para vocês é a evolução em relação às tecnologias para colocação dos parafusos, né? E para a monitorização dos nervos ao longo dos anos, né? E como isso aumentou a precisão, né, e a segurança das cirurgias de coluna instrumentadas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica aqui com a gente. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico, ortopedista, cirurgião de coluna vertebral, e esse aqui é o meu canal, né? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós publicamos um conteúdo novo sobre bem-estar, coluna vertebral, tratamentos clínicos e também sobre cirurgias de coluna. Muito bem, depois do vídeo da semana passada, a gente já sabe um pouquinho como é que foi a evolução, né, do surgimento, na verdade, dos implantes para cirurgias de coluna, né? Então, lá com as cirurgias de escoliose, na década de 60, começaram com ganchos, depois amarrilhos subilaminares, amarrilhos metálicos, né, com fios metálicos, depois os ganchos e, por fim, os parafusos no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. E isso veio, né, se popularizando, né, e hoje os parafusos de coluna são os implantes mais utilizados no mundo inteiro por nós, cirurgiões de coluna, né? Bom, os parafusos, de um modo geral, eles, o formato deles, né, não tem muito que variar ao longo dos anos, né? É claro que algumas tecnologias novas surgiram para correção de deformidades, por exemplo, para colocação de parafusos pela pele, sem cortes. Mas em relação ao parafuso em si, não tem muito o que mudar ao longo do tempo. Mas houve uma evolução muito importante, né? Isso continua acontecendo em relação às tecnologias para a visualização da colocação do parafuso durante a cirurgia, né? Como é que a gente fazia isso? Ainda faz isso, obviamente, no mundo inteiro, mas a maneira que a gente aprendeu a fazer e ainda é feita na maior parte dos lugares é a colocação de parafusos com checagem, né, com um tipo de raio-x durante a cirurgia que é chamada de radioscopia, né, ou escopia, né, que é nada mais, nada menos do que um filme em raio-x. Então a gente vai colocando os parafusos, vai checando no filme, e esse filme ele é feito em duas dimensões, né? Ele é feito olhando o paciente de frente e o paciente de lado. Ele dá bastante acurácia, é um método muito seguro para colocar o parafuso, mas você não consegue ter a visão em 3 dimensões, né? Uma das dimensões a gente não consegue ter, que é a dimensão no corte da vértebra ou no eixo da vértebra, né? No eixo da vértebra, que é uma imagem que só um aparelho em 3 dimensões, um tomógrafo em 3 dimensões, consegue nos dar. Então essa foi uma evolução muito importante no intraoperatório, que foi o surgimento de tomógrafos, na verdade, que permitem que a gente navegue, né? Vocês devem ter ouvido falar nesse termo, navegação intraoperatória, com imagens em 3 planos, né? Então você tem o mesmo corte de frente, o lateral, e aí você tem um corte transverso ou um corte axial, que é que ele permite ver com precisão aonde está o nervo e aonde os parafusos vão passar perto ou longe do canal vertebral. Isso, né, alguns trabalhos depois científicos mostraram que com o uso dos tomógrafos ou dos neuronavegadores em 3D, a acurácia para a colocação dos parafusos aumentou, né? Já era alto, ficou mais alto ainda, né? Então, hoje é possível colocar o parafuso com essa visão em 3D, né? E é muito interessante isso porque a equipe toda médica sai da sala no momento da aquisição das imagens, né? E a equipe médica que faz isso várias e várias vezes durante a vida, durante as semanas, dias e obviamente durante a vida,
né, ela não toma radiação com esse método, né? Então a gente sai da sala, é feito uma aquisição com a tomografia e a equipe volta para operar em imagens que já estão gravadas nesse aparelho. Então a gente consegue navegar e ver a colocação do parafuso em 3 planos sem a necessidade de ficar tomando mais radiação, ao contrário da radioscopia, que a equipe médica toma radiação em tempo real. Então essa é uma grande vantagem. Além de ser mais acurado, né, a equipe médica toma menos radiação. E se a gente for pensar que a gente repete isso ao longo da vida inteira, isso é uma grande vantagem. E outro ponto importante é que você pode repetir o exame caso tenha alguma dúvida de posicionamento e sair da cirurgia com certeza absoluta de que os parafusos estão bem posicionados, né? Não ficando nenhuma dúvida aí em relação ao posicionamento dos implantes, né? Então esse é um ponto muito importante e que ainda vem evoluindo no sentido de robôs para a colocação de parafusos. Essa é a última novidade em relação à tecnologia de navegação, né, que além desse primeiro passo da aquisição das imagens, etc., existe um braço mecânico que posiciona as chaves para que o cirurgião possa colocar os parafusos. Existem robôs até que já colocam um parafuso também, mas fundamentalmente ele posiciona o cirurgião e fala, basicamente, é aqui, pode furar aqui, isso está tudo calibrado e esse é o lugar correto, né? Os robôs estão chegando no Brasil ainda, né? Mas a neuronavegação já existe aqui no Brasil, alguns hospitais já têm esses aparelhos e isso vem crescendo cada vez mais, né? Sem dúvida alguma, é uma tecnologia que veio para ficar obviamente trazendo muito mais segurança para a colocação dos parafusos. Em paralelo a isso, né, além então dos neuronavegadores, dos robôs para a colocação de parafusos, uma outra modalidade que já existia, né, e que cada vez mais se consolidou é a monitorização neurofisiológica no intraoperatório, né, potenciais evocados, né, que nada mais é do que o acompanhamento da fisiologia dos nervos, né, por meio de eletrodos que são colados na pele, igual aqueles eletrodos de eletrocardiograma, e uma equipe que fica lá ligada no computador, olhando, são médicos, né, neurologistas ou fisiatras, neurofisiologistas, que ficam olhando a atividade elétrica de cada nervo da coluna em tempo real. Então, se a gente está operando e vamos colocar um parafuso ou descomprimir um nervo que está numa situação delicada, em risco, essa equipe observa a atividade elétrica do nervo e caso tenha algum abalo, alguma alteração, eles avisam a gente imediatamente para que a gente tome medidas, mude a trajetória do parafuso, ou pare, ou aumente a descompressão, ou mude a descompressão em tempo real. Então, se você somar essa monitorização dos nervos em tempo real, junto com a neuronavegação, que é a colocação dos parafusos com imagem em 3 dimensões, a segurança do método é muito alta, né? E no final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer proporcionar a cirurgia mais segura possível para os nossos pacientes, né? E eu vejo com ótimos olhos, né, os melhores possíveis, para falar a verdade, essa combinação de técnicas para a colocação dos implantes e para que isso seja feita da melhor maneira possível e com a maior segurança possível para o paciente. Era esse o nosso papo de hoje sobre a segurança da colocação dos parafusos. Espero que tenha sido útil e nos vemos na quinta-feira que vem. Até lá!